Ô, Eric, a internet. Desliga a internet pra mim, por favor. Seu Wi-Fi, desliga pra mim, por favor. Não, o seu, do seu celular. Boa noite, pessoal. Vou dar um tempinho pra galera entrar, tá? Eu sempre entro um pouquinho antes, mas a live começa pontualmente às 20 horas. Boa noite, Jaine Zuli. Boa noite, doutora Jéssica. Tudo bem? Feliz em vê-las aqui. A Tânia já tá online. Boa noite, Gabi Vieira. Boa noite, Luana. Boa noite, Erickson. Bom, apareceu pra mim aqui, já são 20 horas. Só pra que vocês saibam, né? Eu tenho um computador de suporte, então quando estiver subindo algum comentário, eu também vou, às vezes, olhar pro computador. Mas vamos dar início ao nosso segundo encontro, então. Hoje nós vamos falar sobre as implicações do Covid-19 no direito de família. E a advogada convidada é a doutora Tânia Natalina. Ela é uma amiga de faculdade, então também formou-se em Direito pela Universidade Brás Cubas. Ela é pós-graduada em Direito de Família e Sucessões pela Damásio de Jesus.
Ela atua, né, como especialista em direito de família, mas também da assessoria jurídica para direito civil, trabalhista e previdenciário. Ela vem atuando já há 3 anos em Mogi das Cruzes, com escritório aqui mesmo, e também dá assessoria jurídica para a resolução de conflitos extrajudicialmente. Então, é uma advogada completa, muito competente, já tem uma experiência bem sólida, principalmente aqui em Mogi das Cruzes. E então eu convido ela para vir esclarecer alguns pontos muito importantes no direito de família. Antes que eu coloque ela dividindo a live com a gente, eu trago uma informação importante. Por enquanto, não há alteração de lei, tá? No direito de família. Porém, a pandemia, o isolamento e a quarentena trouxe muitos reflexos no direito de família. E é por isso que a gente tem que conversar sobre isso. Muita coisa vai mudar durante esse período de calamidade pública. Então, eu vou chamar a doutora Tânia para esclarecer algumas coisas para a gente. Olá, boa noite. Boa noite, doutora. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Agora que a doutora entrou, queria que o pessoal que estivesse assistindo acene com joinha se o áudio estiver ok, se a imagem estiver ok, porque às vezes quando a gente divide a tela fica com um pouco de interferência. É verdade, está um pouquinho mesmo, mas aqui eu já aumentei. Gostaria que as pessoas falassem aí se o áudio está legal, porque para mim está tudo ótimo. Eu estou conseguindo te ouvir. Tá entrando bastante gente agora. Isso, já temos um joinha. O áudio tá ok, a imagem tá ok. Então, doutora, estava fazendo uma pequena introdução de que, na verdade, não existiu nenhuma medida provisória ou qualquer alteração de lei que influenciasse diretamente no direito de família. Porém, isso não significa que não vai ter nenhum reflexo, não é mesmo? Isso mesmo. Na verdade, já está tendo muito reflexo, viu? Nós já estamos, os escritórios, nós especialistas de direito que trabalhamos com isso, nós estamos sendo muito procurados, né? De todos os conteúdos que nós vamos falar hoje, principalmente visitas, alimentos e a guarda, é o que já está sendo afetado. Uhum. E aí as pessoas elas imaginam que o isolamento ele traz realmente um cenário completamente diferente. Os casais que não estão mais juntos, então o sistema de visitação, até pensão alimentícia, enfim, muitas coisas ficam um pouco nebulosas. Como isso vai ficar, como isso não vai ficar. É até interessante a gente bater esse papo agora, porque o direito de família ele tem a possibilidade ali da prisão civil e acaba entrando no meu ramo, que é o direito penal. Então vai ser uma troca muito vantajosa para a gente. É verdade. Uma, uma das perguntas que fizeram lá no perfil era como que ficaria então a regulamentação de visitas nesse período de quarentena. Como que, como, como que isso refletiu no direito de família? Bom, então, as visitas, na verdade, normalmente, né, antes de vir aí a pandemia, elas eram fixadas, são fixadas, né, quinzenalmente, né, retirando, quem não detém a guarda, retirando a criança do lar materno no sábado e devolvendo ou no domingo ou numa segunda-feira, assim como também nas férias. Né, o pai que não detém a guarda, ele vai e retira a criança nas férias também, 15 dias, assim como também no dia das mães fica com a mãe e o dia dos pais fica com o pai. Porém, agora no período de pandemia, o que que acontece? A orientação é o isolamento, o distanciamento, né? Os cuidados mesmo com as crianças e com todos, na verdade, né? Então, a orientação, na verdade, é o quê? Que a criança fique em casa, né? Que ela fique em casa, naquela casa que ela reside. Porém, às vezes isso não acontece e nem deve acontecer, por quê? Porque às vezes a mãe, aquela que detém a guarda, ou então o pai que detém a guarda, ele trabalha. Naquela residência, às vezes corre um risco,
né? E que ela deveria e deve pedir auxílio para o pai, pedir auxílio ou para a mãe que não está residindo com a criança, né? Então, a orientação no momento seria, então, que ela ficasse em casa, porém, teria que haver um bom senso entre os cônjuges para eles se dividirem, se ajudarem, né, nesse momento. Porque a criança, na verdade, precisa ser resguardada, né? E também precisa também das visitas daquele que não detém a guarda. Então, o que pode acontecer também nesse momento é os pais adquirirem também as visitas online. Hoje a gente tem uma tecnologia, tem uma ferramenta muito boa, né? O WhatsApp, tudo por vídeo, telefone. Então, quem está com a criança, deixar com que o pai, ou então a mãe que não está com a criança, que eles se aproximem, né? Que eles não deixem que esse distanciamento, que esse problema que está tendo agora a pandemia, que esse vínculo entre eles se rompe, certo? E é possível, então, no caso, nessa primeiro momento, fazer uma negociação a respeito de como vai ser a regulamentação de visita? Existe a possibilidade da suspensão da visitação, então? Sim, então, quando ocorre que um deles, né, às vezes não vai ter acordo, né? Às vezes o pai não entende, ou então a mãe não entende que o pai também precisa visitar, que ele precisa ou não pode visitar, ou então ele não consegue entender que há risco no transporte também da criança, porque muitos pais também não têm carro, né? Então vai pegar um ônibus, vai pegar um Uber, e a criança vai correr risco de qualquer forma. Então, o que pode acontecer entre eles é eles entrar em bom senso, suspender as visitas nesse momento, né? E mais para frente, nas férias, né, haver essa compensação. Então, verificar os dias que os pais não estão conseguindo pegar as crianças agora e lá na frente haver essa compensação. Mas isso precisa que eles se conversem. Caso isso não consiga, caso o pai não consiga de qualquer forma, né, nem por bom senso entre eles, nenhum acordo entre eles, o que ele deve fazer é buscar o judiciário para haver um cumprimento de sentença, né, caso essa regulamentação de visitas elas sejam reguladas em sentença, porque muitas vezes nem todos os pais que se separam, eles regulamentam isso em juízo. Então, se eles não estão regulamentados em juízo e eles precisam reaver os direitos deles, eles precisam entrar na justiça e requerer essa regulamentação de visita. Para quê? Para que sejam fixados os dias e horas, né? E que, se caso não houver que a mãe não deixar, né? Então ele precisa entrar com cumprimento de sentença. Aí quem vai forçar essas visitas é o juiz. Mas nesse período de pandemia, o juiz vai analisar cada caso, vai ser individual mesmo. Até porque se, vamos supor, a criança ainda for do grupo de risco, eu tive um caso no escritório recentemente, o pai e a filha eram asmáticos. E o pai, Isso. no caso, ele tinha o direito da regulamentação de visitas. Mas nesse caso eles tiveram um bom senso, o ex-casal, né, o da infante entraram em acordo, suspenderam o direito de visitas. Quando a pandemia passar, eles vão ter um sistema de compensação. Então, as visitas serão dobradas, né? O período de visitas serão dobrados aos finais de semana. E nesses casos que a criança ela é do grupo de risco, você acredita que os juízes vão decidir pela suspensão? Acredito sim. Acredito porque, na verdade, é o melhor interesse para a criança. Então, a gente precisa resguardar a criança, a saúde dela em primeiro lugar. Então, vejamos. Pode haver também que nessa casa que a criança reside, ela tem algum idoso já infectado. Então, o que precisa buscar entre os pais? É que ela possa levar essa criança em outro local que seja melhor que ela esteja segurada, que a saúde dela esteja assegurada. Então tem que avaliar todos os Será que detalhes. isso? Porque pode acontecer também da criança, igual a doutora acabou de falar, né? A criança ela ter algum problema de saúde, a mãe pode ser o grupo de risco, quanto também o pai pode ser um grupo de risco.
Por isso que deve haver um bom senso entre as partes, porque o pai pode ser um grupo de risco e ele precisa informar isso para a mãe. Ele mesmo querer se afastar da criança nesse momento. É importante isso. Uhum. É aquilo que a gente fala, tem bom senso sempre, né? O casal hoje não é mais um casal, né? Mas existe ali um dever de cuidado com uma criança, ou às vezes um adolescente. Então, o judiciário, ele sempre vai primar pelo princípio do menor interesse do incapaz. Isso. Só que a gente não pode esquecer também que entre o juiz decidir e os pais da criança entrarem num acordo, sempre vai ser melhor o acordo entre os pais, porque os pais conhecem os pormenores da vida dessa criança. O juiz, por mais boa vontade que ele tenha, por mais estudo que ele também tenha passado para chegar no cargo onde ele está vendo a situação muito de forma superficial. Então, é um terceiro que não tem nada a ver com a história que está decidindo o futuro de uma criança. Então, é por isso que a doutora Tânia é excelente nesse sentido de resolver os conflitos de forma extrajudicial. Ela consegue resolver todos os conflitos por acordo, tá? E o acordo, ele é sempre melhor mesmo, principalmente no direito de família, né, Tânia? Isso, porque assim, na verdade, igual a doutora acabou de explanar, né? O juiz não conhece as particularidades e o querer das pessoas, né? Principalmente do casal. O casal, ele conhece a sua rotina, então ele consegue determinar, ele consegue se adequar muito melhor. Então, por isso que nós, operadores de direito de família, nós sempre queremos que haja um acordo e sempre tentamos buscar isso. Muito mais um acordo do que um conflito, do que uma lide, né, judicial e deixar aí nas mãos do juiz, porque o juiz não te conhece, ele vai aplicar daquela forma que ele bem entender ou da letra da lei, que às vezes nunca, às vezes, na maioria das vezes, não é suficiente e não atende às necessidades daquele casal. Até porque hoje em dia a família ela é formada de várias formas diferentes, né? Então, como que a gente vai colocar uma única lei com regras que se adapte a todos os casos? Uma outra pergunta muito importante que fizeram nas redes sociais é a respeito da pensão alimentícia. Se no caso o pai ou a mãe que não detém da guarda e tem a obrigação de prestar alimentos, né? Se ele perdeu o emprego, se ele estiver na situação nebulosa que se encontra a maior parte dos trabalhadores, como que fica a obrigação dele de pagar os alimentos, a pensão alimentícia? Então, nesse período agora de pandemia, né, os alimentos eles continuam sendo devidos, né, tendo em vista que as crianças elas ainda continuam necessitando, porque acabou de acontecer, né? O período de pandemia está agora, ele é recente. Então, vejamos, aquele que paga a pensão alimentícia, ele sempre, às vezes, na maioria das vezes, a gente verifica que ele tem outras fontes de renda. Às vezes ele tem um carro, ele tem uma moto, ele vai, por mais que ele está desempregado, ele vai receber o seguro-desemprego, ele vai receber a rescisão dele. Então, nesse período é que ele continue pagando, e caso ele for autônomo e ele não tiver nenhuma fonte de renda, ele precisa estar entrando em contato com a genitora, né, ou aquele que recebe a pensão alimentícia, e verificar as condições dela também para receber um valor menor. Caso isso não consiga fazer entre eles, ele precisa, ela, na verdade, se ela está recebendo e ela, ou então ele deixar de parar de pagar, né? Ela precisa entrar numa ação judicial com uma execução de alimentos para reaver esses valores. Ou caso ele tenha necessidade de interromper esses valores, ou então ele depositar menor, ele deposita menor nesse período. Mas a orientação é não deixar as crianças sem os alimentos, principalmente nesse período, porque vejamos, as crianças agora elas não estão mais na creche, elas não estão mais nas escolas. É onde o período é onde elas comem, é onde o período que elas passam a maior parte, né? Porém, agora em casa, a mãe, ela vai ter mais gastos, né, com a criança dentro de casa, então ela precisa desses alimentos. Porque pode haver também que as mães também vão ficar desempregadas nesse período, muitas, não são poucas. Exatamente. Tem, inclusive, já algumas medidas referente ao merenda voucher, né, que eles estão falando, que todos os valores que eram direcionados à merenda escolar,
fossem revertidos para os alunos efetivamente. Tá bom, os alunos não vão poder ir para a escola para frequentar as aulas, mas está sendo viabilizado essa merenda voucher, que seria disponibilizar a merenda para as crianças. Isso de Isso. uma ajuda, porém a gente tem que entender que isso não atende a todas as famílias. Por isso continua sendo muito importante a, o pagamento da pensão alimentícia. Tá difícil para você, a gente entende, mas imagina como vai ser a situação dessa criança ou desse adolescente que depende de você. Então, como a doutora Tânia falou, é importante entrar em contato com uma pessoa que é guardiã da criança ou do adolescente e tentar fazer um acordo. Existe a possibilidade de fazer acordo judicial, por exemplo, a revisional temporária de alimentos em caráter de urgência no caso da pandemia? Sim, sim. Então, na verdade, já temos, né, anteriormente, né, essa possibilidade. Então, agora é o momento, né, deles entrarem em acordo e solicitar essa, ou às vezes a suspensão, ou às vezes um valor menor para pagar nesse período. Mas também, aquele que paga a pensão, se ele verificar que ele não terá condições por um bom tempo, porque às vezes ele é autônomo, ficou desempregado, não vai ter condições, ele precisa, buscar o judiciário. Para quê? Para fazer uma revisão de alimentos, né? A pandemia, na verdade, por si só, ela não é suficiente para a revisão de alimentos. Porém, se a gente for pegar vários fatores, né, e a possibilidade, a necessidade, ele pode entrar sim com uma revisão de alimentos. Uhum. A revisão de alimentos definitiva, mais para aquela situação do trabalhador que sabe que não vai mais conseguir permanecer no emprego, já foi demitido mesmo, né? Isso, ele já foi demitido, ele não tem outras fontes de rendas, ou pode acontecer também, doutora, dele ser um trabalhador informal, ele ser um autônomo, ele trabalhava, vamos pensar assim, ele trabalhava para uma empresa grande, essa empresa grande fechou, e por muito tempo, ou então por um período de tempo, a gente não sabe, né, dizer, ele vai ficar sem aquela renda. Então, ele ficando sem aquela renda, ele não, sem perspectiva nenhuma de salário, ele precisa entrar sim para se resguardar também, de uma possível execução. E nessa execução ter aquela prisão que nós vamos falar já já sobre isso. Da prisão civil. Então, quem tem direito a visitas, né, e também obrigação de pagar alimentos, ele não pagar de nenhuma forma, não fazer acordo, não entrar em contato, não pedir a revisional de alimentos, ele pode ser preso nesse período de pandemia? Assim, normalmente, quem não paga a pensão, ele é executado, e nessa execução nós temos dois tipos de execução, né? A prisão civil, né? Ou então a penhora de bens. A prisão civil seria referente às três últimas parcelas da pensão alimentícia e aquelas que se vencerem no processo. E, ou então, sobre a penhora. Mas vamos falar sobre a prisão agora. Nesse período de pandemia, houve inclusive, né, algumas pessoas que foram presas, só que entraram com habeas corpus, tendo em vista a pandemia, tendo em vista o isolamento, o distanciamento social. Tendo em vista que ele preso, ele poderia pegar, né, o vírus. Então, houve alguns já um habeas corpus concedido, no sentido do quê? O, que o devedor de prisão de pensão alimentícia, ele não cometeu nenhum crime, ele não deve para a sociedade, ele deve para a criança, sim. Então, o que acontece? Alguns juízes, eles estão decretando a prisão civil domiciliar. Então, ao invés desse indivíduo, né, desse devedor de pensão alimentícia, ele ficar ali preso por 30 dias, 60 dias, ele vai ficar preso domiciliar na casa dele, em prisão domiciliar. Infelizmente, porque assim, na verdade, a prisão civil ela é apenas uma coação. Ele não está devendo para a sociedade, ele não é um criminoso, entende? É importante que a gente vai falar dessas situações, né, penais, no dia 17, na sexta-feira. Vai ser o dia da live sobre o direito penal. E aí a gente vai entrar com mais ênfase sobre essa questão Isso. dos, da prisão ou não prisão nesse período de quarentena. Quais são os casos graves que vai realmente ficar preso e quais
poderão ter o benefício da prisão domiciliar. Então, a prisão civil, ela é totalmente diferente da prisão penal, né? Então, Isso. é uma das únicas, é a única hoje, né? A única situação em que você pode ser preso sem estar no processo alimentar, ou seja, não prestação de alimentos. Ai, gente, a Tânia caiu. Ah, quem tá online pode falar para mim se vocês estão me ouvindo, a imagem tá ok, porque tava oscilando um pouquinho. Vocês estão conseguindo acompanhar? Voltei. Você caiu. Caiu. O som tava oscilando aqui, já imaginei que você fosse cair. Mas Doutora, então, uma pode falar. ressalva. Uma ressalva referente à prisão civil. É, o devedor de pensão alimentícia, na verdade, ele vai ser executado. Ele sendo executado, ele pode entrar com uma justificativa. E agora, nesse período de pandemia, ele pode se justificar antes mesmo dele ser preso. Então, vamos lá, ele vai ser executado, ele vai ter 3 dias para pagar, então ele vai se defender dessa execução, que seria a prisão civil. No quê? Principalmente agora no período de pandemia, né? Como que a gente acabou de falar, que ele vai perder o serviço, ele não vai ter alguma renda, então ele vai se defender. E talvez nem se concretize essa prisão por causa desse período que nós estamos vivendo. Essa é uma explicação muito importante, porque o procedimento comum de uma execução do cumprimento de sentença de uma obrigação alimentar, ela segue uma lei, né? Não é assim da nossa cabeça, nem é porque as pessoas acham que funciona de um jeito que ela vai funcionar dessa maneira. Então, quando a gente entra com o pedido de execução do cumprimento de sentença de obrigação alimentar, não é imediatamente a pessoa vai ficar presa. O juiz ele tem que analisar se há necessidade ou Isso. não e ele vai mandar prender, entendeu? Então, ele tem a dívida, ok. A gente entra com o mandado de cumprimento de sentença, mas existe um rito, né, processual para que isso seja, para que isso aconteça, que é o que a doutora Tânia está explicando agora. Nesse momento, nesse período de quarentena, então ele, no momento que ele tem que apresentar a defesa, ele consegue justificar e a prisão provavelmente nem vai ser decretada. Isso mesmo. Uma dúvida que ficou também no ar, fizeram várias vezes para a gente, e que eu acho que ficou respondido, mas não totalmente. A gente falou sobre a questão do guardião e daquele que tem direito de visitação, né? Então, aquele que visita sabe que tem que entrar num acordo a respeito da suspensão da visitação para depois da pandemia fazer uma Compensação. compensação, né? Mas e nos casos que a guarda é compartilhada, que a criança ou adolescente fica uma parte do mês com a mãe e a outra parte do mês com o pai. No caso, nem existe um só guardião, né? Os dois continuam sendo guardiões. Com quem que fica a guarda da criança? Na verdade, mesmo que haja essa guarda compartilhada, ou ela seja uma guarda unilateral, que seria uma responsabilidade apenas para a mãe ou para o pai, na verdade, os dois eles são responsáveis pela criança. Então, verificamos que a guarda compartilhada pode ser que não seja dessa forma, né? Que ela não foi fixada dessa forma, quinzenalmente com um, quinzenalmente com o outro. A guarda compartilhada ela pode ser compartilhada, porém fixada o domicílio na casa apenas de um, e as visitas daquela forma que eu falei lá no começo, que seriam quinzenalmente, sem problema algum. Porém, da mesma forma que nós falamos lá no início, que deveria haver bom senso, na guarda compartilhada também. Por quê? Nós vamos verificar que são 2 casas, 2 residências nesse período, 2 residências que precisam tomar cuidados e precisa verificar os riscos, né, desse transporte, dessa mudança de casa, desse lar, né, para a criança. Principalmente agora no momento a gente estamos falando apenas de criança. Então, assim, o melhor interesse sempre para ela, verificando se não vai haver risco de contaminação, né, e levar em consideração que o momento agora é apenas zelar pela saúde dela. Então, deixar o ego de lado, né, deixar as relações entre o casal, né, para depois, as discussões, essas coisas, e sempre pensar sempre na criança.
Então, a guarda compartilhada ela continua da mesma forma, porém, muitas já estão entrando com a alteração de guarda, né? Principalmente, como a doutora falou, que às vezes pode acontecer que a guarda compartilhada seja fixada dessa forma, quinzenalmente com um, quinzenalmente com outro. Então, aquele que sentir necessidade de entrar com a alteração, entra com a alteração, né? Para fixar um domicílio. Então, se a guarda for fixada dessa forma, né? Então, ela entra para fixar pelo menos um domicílio. Então, ela vai continuar com essa guarda compartilhada, porém, a criança vai ficar apenas num domicílio, tendo em vista, né? Esse período de zelar pela saúde dela. Uhum. Um outro fato que traz à tona e é uma preocupação muito grande é que o isolamento social ele traz também uma vulnerabilidade muito grande para as mulheres que vivem em situação de relacionamento abusivo, que de alguma forma, né, que tem várias formas de violência doméstica, sofrem esse tipo de violência. Então, qual que é a medida que o direito de família traz para defender a mulher nesse momento de fragilidade? Porque no período de pandemia está tudo mais ou menos não funcionando muito bem. Como que vai funcionar isso? Na verdade, doutora, saiu recentemente, ontem, hoje, né? Saiu uma estatística de aumento de violência. 30% aumentou nesse período de março e abril. Com a quarentena, né? Se você for verificar, muitas mulheres estão com seus agressores dentro de casa. Os agressores sempre são os maridos ou um ente familiar. Então, o que a mulher precisa buscar é uma medida protetiva. E ela precisa denunciar esse agressor, né, numa delegacia da mulher, buscar auxílio, às vezes, de algum parente, de algum conhecido, né, e zelar pela sua segurança. Às vezes, o que acontece é que, às vezes, há aquela violência e, no mesmo momento, aquele agressor, ele já pede desculpa e a mulher acha que está tudo bem. Porém, nesse período agora de estar todos juntos em casa, né, a situação financeira também vai acarretar muito a violência, né? E esse é uma atenção maior do que o normal, né? Aí já existe a possibilidade de você não conseguir trabalhar, diminui o quadro financeiro da família, as crianças vão ficar em casa, de repente o pai ou O a mãe não estresse, está né? habituada a ficar com essas crianças. Então é uma situação realmente de tensão psicológica, onde tudo acaba piorando, né? E no caso dessas mulheres agredidas, a gente vai falar dessa hipótese de novo, né, na sexta-feira, quando a gente vai falar sobre o direito penal, mas se ela realmente entrar com pedido de medida protetiva, ela consegue, por exemplo, entrar com divórcio? Como que isso está funcionando? Olha, recentemente, antes mesmo da pandemia, houve muitos julgados nesse sentido, que a mulher vítima, né, da violência doméstica, ela poderia entrar com a ação de divórcio e eliminar, na primeira decisão do juiz, ele já decretar o divórcio e já decretar uma medida protetiva. Assim como, acho que a doutora vai explanar, acho que na sexta-feira, né, referente à medida protetiva, que o próprio delegado ele pode já decretar isso, uma medida protetiva para ela, certo? É uma novidade. É uma novidade, então isso é legal. Doutora, saiu hoje a OAB, né, ela apresentou algumas propostas, né, referente à violência doméstica, né, o que ela solicitou aqui, eu vou até dar uma lida aqui, porque eu dei uma ênfase referente a isso. Ela deferiu algumas medidas protetivas de urgência com prazo indeterminado. Então, ela está estendendo essas medidas protetivas, porque às vezes a gente está falando de violência que está acontecendo agora. Porém, teve violências que aconteceu anteriormente e que as mulheres estão com as medidas protetivas. Então, elas vão continuar nesse período agora ainda mais reforçar essa medida protetiva, né? E o que a OAB também apresentou, além dessas propostas também, ela apresentou uma execução que é o CNJ, ela está apresentando ao CNJ, né? Que ele aumente a execução de campanhas em cartazes informativos referente à violência doméstica. Que ela venha monitorar os casos, né? Com a divulgação periódica dos dados de ocorrência e medidas. A OAB apresentou também ao Ministério uma realização de campanha nacional com alerta sobre o atual aumento de violência doméstica. Ainda está recomendando aos estados que implemente e fortaleça as campanhas dessa natureza, também com cartazes informativos,
né? E também está recomendando às polícias civis para a implantação das delegacias digitais. Legal também, porque a mulher, às vezes, ela não vai precisar sair de casa, né, para buscar um auxílio ou uma ajuda. Justamente uma das publicações dessa semana foi a respeito disso, né? Que como houve o aumento, também surgiu a necessidade de dar um apoio rápido para essas mulheres, porque como elas estão isoladas, né, quarentenadas com esses agressores dentro de casa, elas não conseguem, por exemplo, ligar para a polícia militar, porque ele está ali perto, acionar o Disque 180, porque ele está sempre olhando, né, próximo. Agora, se ela tiver o celular, acionar a delegacia eletrônica através do site oficial da Polícia Civil, né, do Estado de São Paulo, ela consegue registrar o boletim de ocorrência de violência doméstica. E nesse primeiro momento, é possível que ela junte qualquer tipo de prova que ela tiver ali à sua disposição. Então, ela pode fotografar, ela pode encaminhar áudio. É claro que essas provas, no momento devido, né, conforme o rito processual, vão ser analisadas pelo delegado e também pelo juiz. Mas nesse primeiro momento, ela consegue fazer isso e aí ela vai ser prontamente atendida. Então ela não fica desamparada. Mas é Isso mesmo. interessante essa questão do divórcio sair em sede liminar antes mesmo do processo criminal terminar. Porque, como a doutora Tânia falou, muitas mulheres, às vezes, seja por uma dependência emocional, dependência financeira, acaba reatando, né, com o agressor. Isso, às vezes, é fatal, né? A gente sabe pela experiência jurídica que nem sempre ela tem essa oportunidade de ser livre dessa agressão, né? E acaba se tornando uma vítima fatal. Agora, falando da experiência que a doutora tem feito de família, nessa pandemia, a senhora conseguiu perceber se aumentou o número de divórcio? Já aumentou, doutora. Aqui no escritório já teve muitas buscas, né? Eu estou falando da minha experiência, mas também que nós já estamos verificando com outros colegas também uma grande busca pelo divórcio, infelizmente. A É, orientação, na verdade, é tentar também alguma coisa amigável, alguma coisa extrajudicial, né? Porque assim, nós advogadas, nós não somos só operadores do direito, nós somos às vezes até um psicólogo, até uma ajuda, né? Que as pessoas vêm e acabam encontrando em nós profissional. Então, a orientação às vezes é tentar resolver, tentar verificar se aquela decisão ela não seja momentânea, né? Não seja por causa desse período mesmo de isolamento, igual a doutora Viri falou, né? De referente à situação mesmo financeira, ou alguma situação mesmo desse período de estarem juntos dentro de casa que acarreta no pedido de divórcio. Então, é isso que a gente precisa verificar, porque às vezes acontece, já aconteceu aqui no escritório, alguma situação bem parecida, não agora no período de pandemia, que é o quê? Você fazer o divórcio e passar alguns meses eles acabarem reatando e tendo que casar novamente. não é nem um pouco atípico, né? Não. E é interessante, alguns escritórios trabalham, acredito que a doutora Tânia também trabalha, a gente mudou o cenário jurídico com o tempo, né? Essa questão da mediação, da conciliação. Tem escritório de advocacia que seguem do jeito arcaico, né? Não, vamos entrar no litígio, vamos brigar até o fim. Mas muitos dos novos escritórios, essa nova advocacia, ela vem tentando introduzir isso que a doutora Tânia falou, tentar fazer a mediação entre o casal, porque a advocacia ela está aqui para dar assistência jurídica. Mas assim como a gente fez o juramento de manter a democracia, a gente concorda com o Estado de que tem que manter também a família. Então, alguns escritórios eles prestam esse serviço de mediação e conciliação. Então, eles vão sentar com o advogado, vão conversar. O advogado ele vai explicar para as partes quais seriam os cenários de um possível divórcio, né? E várias vezes, até mesmo nesse momento de conversa, de conciliação, o casal volta atrás. Porque é uma situação muito delicada, é uma situação muito excepcional. E isso com certeza vai passar, gente. Tem que ter um pouquinho de paciência
não vai ser assim para sempre, a gente não vai viver esse momento de tensão para sempre. É um momento realmente muito nebuloso, a gente está com muito medo, a gente está brigando com algo que é invisível, né? E o governo está fazendo o que é possível para que a gente tenha menos prejuízos possíveis, mas uma hora isso vai passar e quando passar tudo vai voltar ao normal, né? Verdade. Uma outra dúvida que chegou agora é a respeito dos asilos onde ficam os idosos. Como que fica a regulamentação de visitas para esse grupo de risco, né? Como que está funcionando isso? Acho que alguém me falou que eu sumi. Eu continuo aqui. Eu acho que deu uma oscilada. Gente, dá joinha se estiver funcionando normal. Não esteja me Voltou. ouvindo. Ela já informou que voltou. Então, referente às visitas, né, no asilo, também ainda não temos nenhuma norma referente a isso. Porém, as visitas de familiares no asilo, elas não devem ser interrompidas. Porém, precisa, né, verificar as condições dessas visitas, bem como o período de permanência dessas visitas, certo? E também os riscos que as pessoas que forem visitar não levarem para esses idosos, porque esses idosos, se você for verificar no asilo, eles já estão isolados, eles já estão no distanciamento social, né? E que muitas vezes eles ali quietinhos, eles não vão ter risco de contaminação. Porém, esses familiares indo até esse asilo nesse período de visitas, eles podem ser um risco para eles. Então, a orientação, na verdade, é que esse asilo ele verifique as condições, né? E também verifique também essa permanência desses familiares no período de visitas. E também verificar também referente às higiene, que seria o álcool, usar máscara, tanto se puder, né? Os idosos usarem também as máscaras, mas obrigatório os familiares usarem também. E caso verifique que nesse asilo já ocorreu risco de contaminação, já está proliferando esse vírus ali dentro, precisa suspender as visitas e permanecer as visitas daquela forma que nós falamos lá das crianças também. Verificar se não podem fazer por vídeo, né? Porque os idosos também, eles sentem falta desses familiares. Então, suspender também pode acarretar problemas psicológicos e que isso, no momento, eu acho que não queremos. Né? Não queremos que esses idosos adoeçam por causa disso. Se eles não morrerem ou não se infectarem por causa de um vírus, eles podem morrerem por saudade de algum familiar. Porque idosos, a maioria voltam a ser crianças, né? E eles necessitam dessas visitas. Dessa interação social, né? É um Isso. momento realmente muito delicado, muito dolorido, né? Para parte da população. Eu estava comentando até com a doutora Tânia, eu tenho os meus avós que, infelizmente, estão, assim, pela idade, né? Estão doentinhos e a gente faz revezamento para cuidado deles. E agora, nesse momento de pandemia, é muito delicada essa questão. E então, assim, a gente sente falta, assim, muitas pessoas já estão falando, né, ter, né, de fazer isolamento, porque o próprio familiar também é grupo de risco, então vamos supor assim, que o idoso só depende de mim, eu sou grupo de risco, aí que todo mundo vai ter que ficar isolado mesmo, É porque verdade. não pode existir essa possibilidade de contaminação, né? Mas são situações bem pertinentes, perguntas bem pertinentes. Vamos ver se tem mais alguma pergunta do pessoal que está na live. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, esse é o momento. A doutora Tânia está aqui. Você consegue acompanhar as perguntas aí? Deixa eu dar uma olhada. Doutora, verifica se A imagem travou.
Travou para vocês também? Está me ouvindo? Agora tô travada. Tinha caído, né? Então, uma pergunta na internet. Tem uma pergunta bem pertinente aqui do Instagram, do direct, né? Estão perguntando, doutora, como que fica a situação daquele trabalhador que tinha o pagamento da pensão alimentícia descontado em folha de pagamento? Vamos supor, ele teve um acordo com o empregador e ele fez a redução ou a suspensão do contrato de trabalho. Como que vai funcionar a pensão alimentícia nesses casos? Ele, ele vai ter que pagar a porcentagem menor, ele vai ter que fazer depósito em mãos, como que isso vai funcionar? Precisa verificar, na verdade, o que foi sentenciado. Cada sentença, ela é diferente. Então, ela não é, na verdade, para todos. Então, precisa verificar. Normalmente, é 30% do salário. Então, se ele trabalha formalmente e esses descontos, eles estão sendo descontados em folhas, seriam 30% daquilo que ele ganha. Se nesse caso, nesse período também reduzir o salário dele, será em cima daquilo que ele receber. Infelizmente, a criança ela vai acabar perdendo também alguma porcentagem, alguns valores nesse período. Doutora, antigamente as sentenças elas vinham na hipótese de emprego e na hipótese de desemprego, mas vinha sempre uma observação que a porcentagem do salário líquido nunca poderia ser menor do que a porcentagem da hipótese de desemprego, né, que seria a porcentagem em cima do salário mínimo. Nessa situação, se o trabalhador estiver recebendo uma porcentagem, né, do salário dele por causa da redução ou da suspensão contratual, e ele precisar pagar a menos do que na hipótese de desemprego, hoje em dia é possível isso? Ou eles ainda vão tentar executar na forma da hipótese do desemprego? Sim, é legal essa pergunta. Só que assim, nem sem, na maioria das vezes, os juízes sempre fixam mesmo 30%, no mínimo 30% do salário mínimo, mesmo que ele venha trabalhar formalmente, né? E pagar em cima do salário mínimo, porque pode ocorrer que pode haver um acordo entre os cônjuges, né? Que essa pensão alimentícia não vai ser em cima do salário dele, vai ser em cima apenas do salário mínimo. Pode haver uma porcentagem de 20, 30%. Não é uma regra geral que esse valor seria apenas no mínimo 30% do salário mínimo, porque pode acontecer desse devedor de pensão, essa pessoa que paga a pensão alimentícia, ela receber apenas um salário mínimo e ela ter duas pensões alimentícias para pagar. Então seriam duas pessoas, duas famílias para receber essa pensão alimentícia. Na hipótese agora da pandemia, né, que as pessoas elas vão ficar sem renda, ou então a renda dela, no caso, vai diminuir, cada caso será individual. Então, ele verificar se ele tem condições de pagar no mínimo os 30%. Por quê? Verifica-se que na sentença, ela sempre fala também do trabalhador informal. Então, se ele trabalha 30% do salário dele, e se ele não trabalha, ou ele estiver trabalhando informalmente, 30% do salário mínimo. Então, no mínimo, ele depositar, se não, se esse valor, vamos verificar que ele recebeu R$ 900. Então, em cima de R$ 900 seriam 300. Se a gente for falar de salário mínimo, seria um pouquinho maior. Então, a orientação é ele pagar pelo menos um salário mínimo para a criança, mas verificando as peculiaridades, verificando se ele não tem outras pensões para pagar. Veio aqui uma pergunta, ó, o benefício proporcional recebido pelo governo não vai integrar, então, a base para o pagamento de pensão alimentícia? Eu acho que, interpretando essa pergunta, a pessoa vai, vamos supor, tem a redução do salário contratual, né? E vai receber a complementação do governo. Essa complementação integra o salário na porcentagem da pensão alimentícia? Vai integrar sim, doutora. É a mesma informação, seria a mesma orientação se esse trabalhador ele começasse a receber um auxílio doença.
se ele começasse a receber um auxílio acidente ou se ele fosse aposentado. Então, verifique-se que ele recebeu o auxílio do governo, ele precisa tirar os 30% ou precisa tirar a porcentagem daquilo que foi fixado em sentença. Ou então, pode acontecer também que não há nenhuma sentença e que os cônjuges eles já conversaram sobre os valores fixados. Então, precisa, sim, depositar naquilo que ele realmente tem a fonte de renda. Se há duas fontes de rendas, então ele precisa, sim, retirar, né, a porcentagem das duas fontes que ele for receber. Aí agora eu vou tentar, sei lá, diferenciar aí essa pergunta. Numa situação ainda mais complicada, vai, a pessoa que está desempregada. Ela já estava desempregada, ela solicitou o auxílio emergencial do governo e vai receber por 3 meses os R$ 600. Aí, na hipótese de desemprego, vamos suportar ali que ele deveria pagar 50% do salário mínimo. Como que fica a situação? Ele consegue o revisional para pagar a porcentagem em cima dos 600? Ele vai ter que se virar para pagar esse 50% do salário mínimo? Então, vejamos que agora no período da pandemia, quem acabou de ficar desempregado não vai receber esse seguro emergencial, que seria o valor de R$ 600. Ele vai receber o seguro-desemprego. Então, ele vai depositar aquilo que ele receber. Se ele recebe seguro-desemprego, é 30% daquilo que ele está recebendo, né? Vejamos que esse auxílio emergencial é para quem não tem nenhuma fonte de renda, é aquele autônomo, certo? E mesmo os autônomos, verifica-se que ele vai receber esse valor, porém, pode ser que ele já tenha uma outra renda. Ele ainda tem renda, ele ainda tem valores para receber de prestações de serviços que ele já tenha feito, ou que ainda ele está ainda fazendo, né? Então, ele precisa continuar pagando em cima daquilo que ele tem, não em cima dos 600%, dos R$ 600, né? Que o governo está pagando para essas pessoas que são autônomas ou que são desempregadas. Então não tem jeito. O pessoal tem que se organizar para não deixar de pagar os alimentos, porque quem recebe esses alimentos, principalmente agora, nesse momento, tá com a saúde fragilizada e vai precisar dessa atenção. Lembrando que criança dentro de casa também adoece, gente. A criança que tem a rotina de ir para a escola, ela tem as suas atividades diárias e se fica em casa, não é uma questão de estresse apenas para os cuidadores, né, para os guardiões ou para os pais. É também uma questão de estresse para a criança. Então, não, foi o que a doutora Tânia falou mesmo. A gente tem que largar o ego, parar de pensar só na gente, nas nossas dificuldades e lembrar que tem ali um ser humano que depende economicamente da gente e também emocionalmente da gente, né? Então, se você tem alguma obrigação alimentar, tenta entrar em contato com a pessoa que é guardiã do seu ente para poder negociar essa situação, né? Se tá difícil de você pagar, tente negociar para ver se vocês entram num consenso para não ter que ir para o judiciário. Porque até essa questão de ir para o judiciário é uma situação mais delicada, né, doutora? Porque os prazos estão suspensos e para todas as ações do judiciário estão funcionando de forma bem peculiar também, né? Isso, na verdade, todos os processos eles continuam, principalmente na vara da família, né? A vara da família, se você for ver todos os prazos, na verdade, prazos estão suspensos, porém os processos continuam em andamento, né? Falando de criança, falando de idosos, né? Falando de vulneráveis, os juízes continuam da mesma forma. Verifica-se se o devedor de pensão alimentícia, ele verifica que ele não vai ter condições mesmo, como a gente já falou anteriormente, ele precisa entrar sim buscar o judiciário. Caso, né, não haja o bom senso, caso não haja um acordo com o alimentado, que seria quem recebe a pensão alimentícia. Entendi. Acho que não temos mais perguntas aqui no direct. Não foi, acho que a gente respondeu todas as perguntas aqui da live. Acho que é isso mesmo. Respondemos todas as perguntas, então eu vou
agradecer a doutora Tânia, então, por ter participado da nossa live, por ter trazido esses esclarecimentos tão importantes. É um momento realmente muito delicado, né? E toda a informação, ela é válida não só para diminuir, né, esse momento de estresse, mas também para que todas as pessoas tenham acesso ao seu direito de forma plena, né? A senhora gostaria de fazer alguma consideração final? Na verdade, agradecer, né, pelo convite, pela experiência. Espero ter atendido a expectativa da doutora, né, das pessoas que nos assistiram agora. E falar que, para todos, né, como todo mundo está falando, tudo vai ficar bem. Tudo é passageiro, né? Essa situação ela não é permanente. Então, vamos nos alegrar. O acordo sempre será a melhor forma, né? Eu, como advogada, de família, eu sempre prezo por isso. Então, assim, e contar conosco tanto para tirar dúvidas ou buscar sempre um advogado de sua confiança que consiga atender aí de forma equilibrada e consiga resolver qualquer litígio que venha acontecer daqui em diante. Mas eu agradeço aí pelo convite e adorei estar aqui contigo. Obrigada, doutora Tânia. Foi muito importante tê-la conosco. A doutora Tânia, ela é uma amiga muito querida, é uma profissional muito competente. Você também. Então, se vocês tiverem dúvidas, acessem o perfil dela. Ela atende também o direct, se vocês precisarem. É uma advogada, assim, da minha plena confiança. A gente tenta fazer parceria quando eu preciso repassar o cliente da Verdade. esfera família. É a advogada que sempre atende muito bem os meus clientes, então eu tenho plena confiança no trabalho dela, gente. Igualmente, doutora. Falou, as suas palavras são as minhas. Sigam ela também, viu? Obrigada a todo mundo que ficou presente, que assistiu a live. Conto com vocês amanhã também. Vamos falar sobre o direito tributário e empresarial com a doutora Luana Almeida. Então, a todos, meus sinceros agradecimentos e boa noite a todos. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau.